A cada domingo a igreja nos apresenta, através das leituras, alguns pontos para a nossa reflexão e para a nossa prática no dia a dia, né, como cristãos. Hoje a igreja quer nos mostrar Jesus Cristo como aquele que veio para restaurar o homem todo inteiro, corpo e alma. Ele veio do céu, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, veio para fazer a vontade do Pai, mas veio à terra com a missão de salvar o homem. E essa salvação é do homem inteiro, corpo e alma. Mas qual é a ordem que Deus coloca nessas coisas? E o que é que nós devemos fazer como membros da igreja diante desta missão de Jesus no mundo que continua através da igreja? E com relação à nossa vida espiritual de restaurados, como nós devemos agir? Sobre estes 3 pontos, eu gostaria de refletir com vocês hoje. Jesus vai a Cafarnaum, que é a sua cidade, e alguns homens apresentam a ele um paralítico. E é muito significativo o que Jesus diz, o que diz o evangelista São Mateus, vendo a fé daqueles homens. Jesus disse: tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. Aqui nós observamos Jesus vendo a fé daqueles homens que foram levar aquele paralítico, movidos pela caridade, movidos pela fé na autoridade de Jesus, também sobre a doença, e movidos por uma grande confiança, sabendo que ele iria dar a solução e ele ia cuidar daquele paralítico. Levar o paralítico a Jesus é a atitude que deve ser de cada um de nós, quando nós levamos os homens, as pessoas paralisadas pelo pecado, amarradas ao demônio, pessoas que estão afastadas de Deus, e nós apresentamos a Jesus para que Jesus as cure. É a grande obra de missão. Incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de espalhar a fé. E o mandato missionário de Jesus, de ir e fazer de todos discípulos meus, é um mandato não só para a hierarquia, mas é um mandato para cada um de nós. Mas por que é que vamos levar as pessoas a Jesus? Quem é Jesus? O que é que Jesus faz conosco? Como é que Jesus nos restaura? Jesus é o Salvador, que vem salvar a humanidade decaída no pecado e escrava do demônio, do pecado e da morte. De modo que a primeira ação do missionário é levar a Jesus para que Jesus restaure aquela pessoa. É fundamentalmente para a salvação da pessoa, porque Jesus Cristo veio para nos salvar. E a igreja continua essa obra de salvação, ensinando as verdades que Jesus Cristo ensinou, dando-nos os mandamentos e a graça através dos sacramentos. De modo que o missionário, ele é aquele que leva as pessoas a Jesus e leva Jesus às pessoas para a salvação de suas almas. Isso é o principal. O resto vai em conjunto. Por isso Jesus disse para aquele homem: tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. E poderiam dizer: mas eles levaram um paralítico para ser curado da paralisia. Aquele homem estava sem poder andar. E Jesus, antes de curar da paralisia, porque eles acreditavam que muitas doenças eram fruto dos pecados das pessoas, Jesus então cuida de restaurar aquele homem, não só cuidando,
da paralisia dele, mas indo lá na raiz de todo o mal, que é o pecado. Por isso Jesus, antes de curar a doença do corpo, Jesus cura a doença da alma. Teus pecados te são perdoados. É esta a ação de Deus. A primazia está no cuidado da vida da alma. Depois vem a vida do corpo. É interessante como os missionários fizeram aqui no Brasil. Nós somos fruto dessa missão. Seguindo o chamado de Jesus, vieram para cá. E quantos entraram nessas selvas brasileiras, pegaram nossos índios e foram educando, cuidando, foram transformando as suas vidas. E nós hoje somos fruto da missão desses homens que vieram de longe, que deixaram suas terras, seus confortos, sobretudo lá na Europa, naquela época, franciscanos, jesuítas, carmelitas, mercedários, beneditinos e tantas congregações religiosas deixaram tudo e se embrenharam nessas matas para salvar as almas dos que aqui viviam, para transformar essas vidas. Peguemos um exemplo dos nossos primeiros missionários, que vieram em 1549, como Manuel de Nóbrega e Tomé de Souza, e depois em 1553, que veio o São José de Anchieta com o Duarte da Costa, lá para Salvador, que era a capital do Brasil. E quanto trabalho tiveram esses homens de entrar nas matas. Muitos foram comidos pelos índios, porque fazia parte da cultura do índio comer gente. E muitos foram devorados. Era a cultura deles. Como hoje é cultura de algumas tribos matar as crianças que estão doentes ou que são filhas de mães que não podem cuidar porque não têm marido ou qualquer coisa desse tipo. Em algumas tribos há o chamado infanticídio, ainda hoje, e faz parte da cultura deles, que é uma cultura errada e pagã e que tem que ser iluminada pelo Evangelho, que respeita a vida. O nosso primeiro bispo, Dom Pero Fernandes Sardinha, foi comido pelos índios. Primeiro bispo do Brasil, foi bispo de Salvador. Era a cultura deles, comer gente. Como a maioria, aqui no Rio de Janeiro, os tamoios, que escravizavam os maracajás lá da ilha do governador, pegavam os índios e escravizavam. Por isso os maracajás ficaram do lado dos portugueses, enquanto os tamoios do lado dos franceses, e houve aquelas grandes batalhas lá no Rio de Janeiro. E nós vemos os missionários como Anchieta, por exemplo, que vem, aprende a língua indígena, faz uma gramática para educá-los e cuida de dar para eles a fé, através da música, através do teatro, através das pregações, com a presença da igreja. E cuida das almas, mas não deixa de cuidar também dos corpos. Funda colégios, os jesuítas fizeram tantos colégios, fundaram casas de misericórdia, as santas casas de misericórdia, que são obras da igreja, que cuida do corpo, mas dá primazia à alma, sem deixar de cuidar do corpo. As grandes fazendas dos jesuítas, em que os índios aprendiam os ofícios, diversos ofícios, profissões, e trabalhavam. A defesa que faziam contra a escravidão dos índios, que muitas vezes os brancos impunham, queriam fazer, e os sacerdotes, sobretudo os missionários, indo contra, muitas vezes, aqueles que queriam escravizá-los. Era a defesa da igreja ao que tem de humano, ao ser humano, sem provocar brigas, sem provocar luta de classes, mas defendendo e catequizando, pregando o Evangelho, e batizando, e celebrando, e se colocando no meio dessas matas, sujeitos a tantos perigos,
cansando das longas e longas caminhadas. Imagine uma vez, fugindo dos índios, José de Anchieta, que era mais jovem, correndo no meio da mata, e Manuel de Nóbrega atrás, já cansado, cheio de sanguessugas nas pernas, as pernas todas cheias de ferida, e Anchieta puxando, vem, vem. E depois, para apaziguar os índios, os dois se colocam como prisioneiros, aqui perto, onde hoje é aquela região de Paraty, e aquela região ali próxima, né? Ubatuba. Tudo isso para quê? Para salvar, para levá-los a Jesus. Mas cuidam da alma e depois cuidam do corpo. E nós vemos hoje a civilização brasileira surgir fundada dentro desses princípios que é de salvação. E o que nós herdamos hoje de Igreja Católica é fruto da dedicação desses missionários que vieram pregar o Evangelho e nos arrancaram das garras do paganismo, onde se adorava o sol e a lua e as forças da natureza e dos ancestrais, numa espécie de panteísmo, com costumes terríveis e imorais, como a poligamia e o canibalismo, e eles nos arrancaram, os missionários dedicados deram as suas vidas e nos arrancaram do paganismo, e hoje somos católicos, somos cristãos, somos fiéis da igreja, porque essa é a missão da igreja, levar Jesus às almas. Aproveita o que tem de cultura, mas naquilo que não é incompatível com o Evangelho. Naquilo que é compatível, aproveita-se. Os índios gostavam de cantar, de pular. Daí a gente vê que o brasileiro gosta de procissão, gosta de dar vivas, etc. Representações, tudo muito bonito. Daí vieram os portugueses e trouxeram seus costumes, as folias de reis, as danças típicas, a lapinha, a chimarrita e tantos de norte a sul do Brasil, mas tantos dedicados do norte a sul para salvar as almas, para fazer aquilo que Jesus fez com aquele paralítico. Tem confiança, filho, tem confiança. Teus pecados te são perdoados. Sem descuidar do corpo. Os missionários fundaram inúmeras cidades aqui no Brasil, aglomerados urbanos. Interessante que as cidades antigas todas têm o mesmo traçado, né? Mesmo direcionamento, inclusive com relação ao nascer e pôr do sol, sempre com uma pracinha no meio, a igreja. É algo muito próprio do Brasil, o coretinho, a Santa Casa, uma escola, cidades antigas todas com esse formato em geral, sobretudo influenciados pelos jesuítas, as igrejas sempre abertas, em que se vê o altar, tudo muito claro, segundo aquilo que se fazia lá na Europa. Até que foram expulsos, né? Quando entrou em Portugal um governo maçônico e contra a igreja, né? Jesuítas em 1750. Mas quanta dedicação até hoje os missionários fazem. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho para salvar as almas. Não para salvar o planeta Terra, que deve ser cuidado, como casa comum, mas a salvação do homem, do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa fé.
E é para isso que nós somos missionários, cada um na sua posição, como papa, bispo, sacerdote, ministro ordenado, diácono, os movimentos, todos vocês leigos, com esse objetivo, de levar aos outros a fé, viver a fé e levar a fé. Por isso nós somos católicos, estamos aqui, graças a Deus, e a esses dedicados missionários que vieram de longe para nos trazer o Evangelho. Exatamente isso que Jesus faz, né? Vendo a fé daqueles homens. Tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. E ficaram criticando. Quem é esse homem para perdoar pecados? E Jesus, então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta. É hora de assumir a sua vida. É hora de ter coragem para agir de acordo com a vontade de Deus. É hora de acordar do sono. Como nós vimos ontem na homilia, o nosso sim a Deus não é um sim passivo. É um sim de que se deixa conduzir por Deus, mas coopera com a obra da salvação. Coopera com a graça. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, já dizia Santo Agostinho. Então levanta, faz a tua parte, cuida, toma o teu leito, isto é, toma a tua cruz, toma o teu peso, toma as tuas dificuldades e vai para casa. Esse ir para casa tem um sentido de cuidado, não te exponhas, não te coloques em ocasiões perigosas. Cuidado no que falas, no que ouves, no que vês, onde vais. Vai para casa. Essa casa, na verdade, é o coração que se recolhe em Deus. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem foi. E é interessante que no final o Evangelho diz: ao verem isto, as multidões ficaram cheias de espanto e glorificavam a Deus por ter dado tamanho poder aos homens. Colocou no plural, aos homens. Porque esse ato de Jesus, ele é repetido através da igreja. Aos homens. Isso diz respeito à confissão, à Santa Missa, à pregação, que a igreja continua a obra redentora de Cristo, do homem todo inteiro, mas na justa ordem, porque tudo aquilo que nós fazemos só tem um fim, que é a eternidade. Não podemos nos esquecer disto. Temos que trabalhar aqui na terra, fazer o bem a todos, viver a caridade, praticar a caridade, e a igreja tem um compromisso com o ser humano e deve denunciar injustiças, erros, maldades, corrigir, ensinar, defender aquele que está maltratado, mas com o sentido de eternidade. Nunca podemos nos esquecer disso. Sentido de vida eterna. Senão nós terminamos fazendo uma religião só do mundo. Mais uma espécie de ONG ou de clube em que dividimos nossos interesses. E nossa liturgia vai se tornando apenas um ritual para agradar o homem. Não uma liturgia para Deus. Mas
horizontal, só para os homens, só para aqui na terra, como se todos se reunissem apenas para comemorar alguma coisa. Não. A nossa liturgia é para elevar, para irmos para Deus, e para Deus vir a nós, sobretudo nos sacramentos. E São Paulo nos fala disso na epístola de hoje, quando ele nos confirma que nós recebemos a graça de Deus, que veio por Jesus Cristo, que nos acompanha, e São Paulo é bem claro, a ponto de nada vos faltar em qualquer graça, na expectativa em que estais da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vos manterá firmes até o fim, para vos encontrardes irrepreensíveis nesse dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse dia é a parousia, é o fim do mundo, mas é também o dia em que Ele vem a nós, seja com a sua graça, no dia a dia, mas sobretudo na hora da nossa morte, para nós nos encontrarmos irrepreensíveis. Por isso, vivamos na união com Deus, vivamos a nossa fé, que é essa nossa resposta a tudo que Deus nos ensina, nos transmite, a esse seu amor que vem a nós. Então, vivamos essa fé, na esperança, na confiança que Deus vai nos dar todas as coisas necessárias para nós alcançarmos a vida eterna, as coisas materiais e espirituais, sobretudo, e principalmente vivamos a caridade, que é o amor de Deus e o amor do próximo. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa mãe, que foi a primeira missionária que trouxe Jesus para nós, e que ela nos leve a Jesus e nunca permita que nós nos afastemos dela, e que ela, como mãe da igreja, sempre nos guarde e nos livre de todas as ciladas que as forças das ideologias mundanas quiserem se infiltrar dentro da igreja, para que a igreja seja sempre fiel a seu fundador, a Jesus Cristo, e guiada pelo Espírito Santo, possa conduzir as almas para o céu. Amém.